Também. Raimundo Lopes, secretário municipal. Presidente Raimundo. E Maria Isabel Lopes da Costa, professora das engenharias da Unifermo. Raimundo? Ele era aqui só um título dos muitos. Então, pessoal, essa mesa, gente, é sobre... É a quarta mesa do dia, né? E é sobre estudo de casos do aterro controlado de Teresópolis. Então, é um estudo de caso do aterro controlado de Teresópolis. Alô, galera, estão ligados aqui? Então, gente, a gente, depois de muitos anos, né, desse problema dos resíduos sólidos, houve a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, né? E Teresópolis até, né, quando teve a inauguração lá do aterro sanitário, eu não sei hoje se é aterro sanitário, aterro controlado, lixão, está passando por várias situações, fases, enfim. E essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela preconiza, né, o conceito da responsabilidade compartilhada. Então, eu queria só lembrar, antes dos nossos amigos começarem aqui a expor as ideias deles, que todos nós somos responsáveis, pelo o lixo que a gente gera, né? Então, começar assim, quando a gente como consumidor, a gente tem essa responsabilidade a partir da escolha do que a gente vai comprar, o que aquilo vai gerar, todo o ciclo de vida do produto. Então, acho que a gente também tem que refletir, não só colocar a culpa, né, assim, a culpa na prefeitura, a culpa nos acadêmicos que não inventaram uma tecnologia mirabolante para acabar com o lixo. O lixo é um problema mundial e que todos nós temos que fazer a nossa parte para poder dar um destino melhor do que tem sido no mundo atualmente, né? E também queria só lembrar uma coisa, hoje é Black Friday, então até agradeço vocês estarem aqui, espero que ninguém tenha feito as comprinhas na internet, mas é uma coisa também que é aquela coisa do capitalismo, né? Black Friday, aquela enganação de que consumo, então isso tudo aumenta, diminui a quantidade de vida do aterro sanitário, né? Bom, então já falei demais, Raimundo. Não, eu estou falando ao contrário, gente. Estou falando ao contrário. Justamente as pessoas que estão aqui não me sentiram. Não despertei nada. Bom, boa noite, né? Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer inicialmente o convite feito à Secretaria do Meio Ambiente e estou aqui representando. Mas eu gostaria de fazer duas. Vejo aqui muitos conhecidos, muitas amizades antigas. E cadê o Miguel que saiu aqui? Falou de dinossauro. Essa coisa não pega bem pra gente que já está com uma barba assim um pouco grisalha. Mas eu queria fazer duas referências aqui em tom de brincadeira para descontrair, né? Uma é dessa do Miguel, de falar dos tempos antigos, a gente, depois de tantos anos já falando de netos, né? E eu passei por duas situações depois que eu passei a barreira dos 60 anos, que já estava realmente passando dessa barreira. Uma é que eu gosto muito lá da feira de São Cristóvão, né? E tem uma fila lá para quem é idoso. Eu não queria dizer essa palavra, você já falou. Isso, e aí a primeira vez que eu fui passar ali, eu falei assim, vou enfrentar isso aqui e ver se isso é de verdade mesmo. E aí eu fui todo preparado para que me pedissem a minha carteira para provar a idade, ninguém cobrou nada, assim, passa direto. Isso foi muito constrangedor para mim, assim.
de pedir para comprovar a idade, né? E a outra foi hoje, eu nunca tinha utilizado a vaga de idoso, né? Então eu rodei ali no estacionamento e tal, procurando um lugar, e eu vi a vaga ali, eu falei, vou ou não vou? Eu coloquei lá, a Saveiro que está lá e a minha depois dos 60, eu acho que eu tenho esse direito. O Giovanni, eu acho que ele já deu o tom até agradecer a sua fala, porque já deu o tom da nossa introdução aqui, né? Quando você falou ali, passamos uma crise em que o aterro, né, não estava recebendo e que também teve uma interrupção na coleta. Então acho que é por aí que eu vou seguir esse caminho. Não tem uma apresentação propriamente dita, eu separei apenas umas 4, 5 imagens ali, só para a gente fazer alguma referência ao local que a gente vai falar sobre ele, e dizer também que eu não me sinto confortável na questão do estudo de caso. Eu acho que é um pouco pretensioso esse título para a gente, mas é muito mais de um caso para ser estudado aqui do nosso lado, né? Devido às circunstâncias que estão lá. Então a minha fala também vai ser uma fala da perspectiva, eu queria que vocês compreendessem também, da perspectiva do agente público que sou, né? Então vou colocar um pouco pelo viés da lei, pelo viés da obrigação de fazer do poder público, vou enveredar um pouco por esse caminho aí. Uma primeira coisa que eu queria colocar é dar uma caracterizada nesse local lá, no bairro chamado Fischer, uma família tradicional que mora, iniciou naquele bairro ali. O Zé vai me corrigir aí, qualquer referência histórica aí, Zé, fica à vontade. E esse bairro do Fischer fica localizado o nosso, vou chamar só de aterro, tá? Para melhorar, entre lixão, aterro controlado e aterro sanitário. Do aterro do Fischer, ele fica às margens da BR-116, a Rio Bahia, no quilômetro, como referência, o quilômetro 74, para as pessoas que não são daqui, para ter alguma referência. Então, eu queria só colocar o primeiro, é só para mostrar esse documento aí, que esse documento que tem alguma polêmica na cidade com relação a se o espaço é próprio da prefeitura, se não é. Então esse é o documento de registro do imóvel para a prefeitura municipal, que foi uma desapropriação feita, e a área é aquela que está ali, né, cerca de, em torno de 58 hectares é a área que tem lá. Então está a documentação aí do registro. Um segundo só que eu vou fazer a fala um pouco em cima desse. Então, oi? A segunda. Não, vou ficar me virando para conhecer isso. Então, essa é a localização, né, do aterro do Fischer, desses 58 hectares. Lá é um complexo, vamos chamar assim, porque tem essa parte aqui mais da frente, circular aqui, é a usina de asfalto do município, e tem também o canil público, né, quem conhece lá. Então tem essas duas estruturas do poder público lá, e o restante é destinado à área de deposição final dos resíduos sólidos do município. Essa área aí, ela vem se arrastando, sendo usada com essa finalidade de deposição de resíduos desde os anos 80, né, dando como referência. E no Brasil nunca teve um marco legal sobre a questão de resíduos sólidos. Então, cada estado, cada município, né, se autorregulamentava, vamos dizer assim. A regulamentação legal, ela se deu pela referência que você já fez aqui, que é da Lei de Resíduos Sólidos de 2007, da Lei da Política Nacional de Saneamento Básico de 2007, e a de Resíduos Sólidos de 2010, né, e as suas leis complementares. Então, a partir daí, que a gente tem realmente uma referência, um marco referencial legal para as ações dessa natureza. Entretanto, nos anos 2000, aproximadamente, eu vou dar aqui datas aproximadas para a gente ter essa referência, por uma ação provocada pelo Ministério Público, né, começou a se pensar a fazer estudos para dar uma destinação mais adequada aos resíduos sólidos naquela localização ali. A partir daí, foram feitos estudos através de uma empresa chamada Saneamento Verde, onde fez um estudo daquela localidade apontando que era necessário fazer, dentro da legislação que se tinha à época, espaço, como fazer a utilização daquilo ali. Então foi feito esse projeto,
com algum cuidado já com o aterro sanitário, vamos dizer o seguinte, para facilitar a fala aqui, e também apontava a perspectiva de duração, de vida útil daquele local de 20 anos. Ou seja, então a gente estaria agora, se tudo tivesse correndo normalmente, nós estaremos agora nos finalmente, vamos dizer o seguinte. Entretanto, nesse caminhar, a gente teve uma tragédia em 2011, de conhecimento de todos aqui, uma tragédia natural, que desestruturou tudo que existia em termos de logística, em termos do que se possa pensar. Curso de rio foi mudado, então desestruturou toda a questão natural, a questão administrativa e, somado a isso, e afetou diretamente toda essa questão, porque todo o entulho gerado ali tinha que ir para algum lugar e foi levado para o aterro sanitário. Então, isso em si já diminuiu consideravelmente aquilo que se tinha como perspectiva de durabilidade da sua vida útil. Além do que, em 2009 também, em 2011 também, nós tivemos uma outra catástrofe, que foi a catástrofe administrativa, que a gente ainda vem um pouco surfando nessa onda aí. A partir dessa data, nós tivemos cassação de prefeito, nós tivemos prefeito que assumiu na sexta-feira, o vice-prefeito assumiu na sexta-feira e morreu no domingo, nós tivemos presidente da Câmara que assumiu provisoriamente e ficou o restante do mandato. Então, aqui eu também, outro estudo de casa, entender a administração. Eu até brinco, não é caso de brincadeira, o que a gente está passando em Teresópolis, mas quem lembra aqui do filme O Alto da Compadecida, tinha lá um personagem que contava as histórias mirabolantes dele, quando alguém perguntava sem acreditar, mas isso realmente aconteceu, ele falava, não sei, só sei que foi assim. Então, Teresópolis, eu digo assim, não sei, só sei que foi assim, porque não dá para você contar. O fato é, ele está dando uma resumida, que em 2008, nós estamos no mês 11, né, e até julho desse ano, quando houve uma eleição extemporânea, nós tivemos 4 prefeitos nesse ano. Então, não estou justificando, mas dando uma explicação plausível para o que acontece no município em termos de descontinuidade administrativa. E nesse aspecto o aterro não fica fora dessa história também, né? E aí, como você falou, impacta na coleta, impacta nos serviços públicos como um todo, né? É um pouco de explicação para o que acontece no município. Então nós temos essa área de aproximadamente 58 hectares, utilizada para a deposição dos resíduos sólidos no município, e o tamanho dessa encrenca são hoje, valores de hoje, que já foram um pouco mais e um pouco menos. Mas hoje, com todas as medidas que tomamos, são 180 toneladas de lixo diariamente no município de Teresópolis. Então esse é o tamanho da encrenca que a gente vive hoje, depositado nessa área. E aí, com essas interrupções, vocês imaginam, né? Lixo jogado, acumulado, as margens de rio e tal, não vou chover uma olhada aqui, mas apenas para a gente entender a complexidade do que se vive hoje. E a descontinuidade administrativa para dar sequência a qualquer trabalho minimamente organizado, vamos dizer assim. Entretanto, em 2009, tem registros históricos aí, em 2009, com toda essa história de aterro, de chão, aterro, de chão, aterro, em 2009, conseguiram-se transformar aquele lugar em aterro controlado. Então, com toda a situação caótica que a gente tem hoje, 2009 é um exemplo de que é possível fazer. Entretanto, qual é a questão que a gente vive hoje? Eu não vou pontuar aqui, mas dizer assim, que da parte dos órgãos fiscalizadores, leia-se INEA, Secretaria de Estado do Ambiente, tudo que vocês imaginarem de multa, de interdição, se vocês pensarem aí, então já temos. Inclusive aqui e ali eu já assinei algumas multas recebidas. 18 mil num dia, 50 no outro, então isso é a constante hoje. Da parte do judiciário, tudo que vocês imaginarem também, a gente já viu. Hoje o município é réu, né, com a ação transitada em julgado e com o TAC do Ministério Público para fazer cumprir o que está na sentença judicial. Não é que vai ser julgado, já está julgado, é réu. Dessas duas ações, nós temos a seguinte consequência.
Em março desse ano, houve um desabamento de uma coluna de uma montanha de lixo numa comunidade próxima lá. Por conta disso, teve vistoria, um pouco antes disso, teve uma vistoria do INEA e aquele local foi interditado. A partir daí, nós estamos funcionando até hoje com uma liminar do juiz da primeira vara. Então, nós temos hoje, da parte dos órgãos de fiscalização, tudo que vocês imaginarem, interdição. Da parte do judiciário, uma ação julgada, da qual a prefeitura é ré. Da parte da defensoria pública também, uma outra ação por conta, tanto de catadores quanto dessa população que vive no entorno. Estou aqui para expor as questões que a gente viu, para que a gente entenda porque essas 180 toneladas de lixo, ela não é gerada só por mim, tem uma pequena parte dela que vai para lá, não adianta torcer o nariz, porque esse é o lixo de cada um morador da cidade que coloca lá essa quantidade de lixo. E a partir daí, desta ação, e isso com governos transitórios, ou seja, não tem como nenhuma secretaria poder tomar uma atitude que no dia seguinte já era um outro secretário, já era um outro prefeito, já era um outro, sempre um outro, e aí recomeça toda a questão de novo, a população que sofreu o impacto. Então, quando assumiu eu estou na prefeitura desde 2009, conheço um pouco dessa história. E quando foi agora nessa eleição extemporânea, em junho desse ano, o Vinícius Clausen, que ganhou o certame com 22 votos de diferença, né? As coisas em Teresópolis são bem emocionantes, assim, não é nada fácil. A disputa foi 22 votos na última urna que saiu a decisão, né, com o candidato segundo colocado na frente o tempo inteiro. Então a decisão saiu na última urna com 22 votos de diferença. Sempre é emocionante ver em Teresópolis. E a partir daí começou-se a tomar pé da situação. Eu fui convidado para assumir a secretaria. Aí eu coloquei claramente que a primeira questão, eles gostariam de estar aqui falando de plano de saneamento, estar aqui falando de perspectiva. Claro que o aterro é parte do saneamento, mas ele tomou uma proporção tão grande que ele é um assunto central de qualquer história que se queira falar sobre gerenciamento. É isso que eu queria chegar para a gente chegar hoje e a gente bater um papo. Está assumido o governo, a gestão Vinícius Clausen, no dia 3 de julho desse ano, no dia 4, aliás, tem outro fato emocionante também, né? Assumimos a nossa posse, foi no dia 3 à noite, no dia 4 a gente fez a reunião de secretários para tomar pé da situação, e a primeira notícia que eu levei foi o seguinte: as máquinas que estão operando no aterro acabaram de avisar que vão parar às 14 horas, que é a hora que termina o turno, e não vai mais funcionar. Isso no dia 4 de julho e no dia 6 é o aniversário da cidade. Então a gente correu o risco de passar assim uma posse, um dia do município marcante, inesquecível, com o lixo espalhado por todos os lugares. E aí chamamos o operador e assim: não, você vai parar por quê? Não, porque eu quero receber, eu recebi até sexta-feira, eu quero receber essa semana. Sim, mas e o contrato? Não, não tem um contrato. Como é que você recebe? Eu recebo. Aí vocês imaginam a resposta? Não, o operador lá não tinha contrato. Vou tentar falar um pouco disso. E essa foi a situação que nos deparamos. E aí vamos fazer o quê? Então, nesse meio tempo, estava acontecendo algumas audiências públicas provocadas pela Câmara Municipal, você bem colocou aqui, pela Câmara de Vereadores, com alguma participação da sociedade, que culminou em um seminário onde tirou-se algumas ações. A partir do seminário, nós retomamos essa discussão, aí já tínhamos assumido, o prefeito e a secretaria, o que fazer agora com essa história. No dia 12, no dia 11, tivemos uma reunião com o Ministério Público, que expôs essa situação mais detalhada aqui que eu falei para vocês, do município ser réu, enfim, de ter que dar uma solução para isso, porque essas duas ações, com o órgão fiscalizador e com o órgão judicial,
os dois giram em torno, em termos financeiros, arredondando aqui, de 15 milhões cada um desses. A gente está devendo para cada um desses, em valores, correndo o risco de estar uma atualizada para mais aí, né, nessa história. Então, o município não tem recursos, não tem dinheiro, não tem como pagar, e fazer o quê? Fizemos essa reunião, eu e alguns outros secretários com o Ministério Público, e o Ministério Público e o juiz falaram assim: não, mas eu quero o prefeito aqui. E a gente teve que fazer um trabalho de convencimento com o prefeito, e lá no outro dia a reunião se estendeu até o dia seguinte, a audiência com o Ministério Público, e dessa reunião teve um compromisso do prefeito de tomar uma atitude de dar sequência naquele TAC que estava ali com o Ministério Público, ou seja, de dar uma orientação final para o que fazer com aquilo que estava naquela situação, para que o juiz se convencesse a continuar com a liminar. Porque se o juiz amanhecer de mau humor, discutir com a mulher, o cachorro latir para ele e disse: eu não quero mais essa liminar, acabou. Não tem para onde levar o lixo hoje na cidade. E aí, os compromissos foram esses. Ele já tinha discutido em grupo. É disso que eu queria colocar aqui. A decisão tomada de não se enterrar mais lixo no município. Tomar uma solução tecnológica, não sei como se dá o nome a isso, estou chamando genericamente de usina, seja ela de gás, seja ela de reaproveitamento, mas não enterrar lixo. Só que essa decisão não tem consequência no dia seguinte. Eu não tomo a decisão hoje e amanhã não enterro mais. Os estudos mostram que para colocar uma outra solução a termos, eu necessito de pelo menos 3 anos para fazer essa transição, né? Para fazer o processo de licitação, de contratação e de implementação de uma usina, qualquer que seja ela, está lá preconizado no plano de saneamento. Então, necessito dessa transição. E o nosso compromisso assumido como Ministério Público, e depois a gente transformou isso em audiência pública, deu ciência à população, é apresentar uma proposta preliminar de como fazer isso e depois uma proposta definitiva. Então, a proposta preliminar nós apresentamos no dia 9 de agosto, né, para a sociedade, e é nesse termos que a gente está vivendo. Encerramos aquele ciclo com a Câmara Municipal, iniciamos um ciclo a partir dessa audiência pública, no dia 9, tendo à frente o Poder Executivo. Então, qual é a situação que a gente vive hoje? Estou vivendo na Secretaria exatamente a situação de dar sequência a essa proposta. As coisas têm que caminhar paralelamente. Não é fácil. Quem entende um pouco da burocracia do serviço público sabe que uma coisa é falar e outra coisa é como fazer essas questões, essas decisões terem consequências. Entretanto, não é só um cenário de caos que o município vive. Por quê? O plano de saneamento, nas suas 4 vertentes, né, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e gerência de resíduos sólidos, já está pronto. O Teresópolis nunca é pronto e ponto. Tem sempre uma vírgula para continuar a história. Então, por uma questão do financiador, de financiamento, esse que a lei permite, esse plano de saneamento ele foi dividido em 2 blocos. Um bloco, por questão só financeira, de quem financiou, foi feito para abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário, e um outro bloco separado que é o de gerenciamento de resíduos sólidos, para a gente ter o plano de saneamento completo. O de gestão de resíduos sólidos já está publicado, então ele é resolvido a questão, ou seja, como pré-condição para a gente fazer qualquer trabalho, proposta, contrato, seja o que for. Mas o outro ainda falta um pequeno detalhe que a gente só se atentou recentemente quando começou a dar partida no processo para fazer a contratação de quem lançar o edital de contratação. E aí a gente está tratando nesse instante de fazer essa publicação para que a gente realmente tenha o plano de saneamento validado. A notícia boa e ruim é que assim que publicar nós vamos ter que imediatamente, cadê o Léo aqui? Então já começar a discussão já
atualização desses planos, porque o plano de saneamento é de 2015, então já tem 3 anos aí na história, né? Se tivesse publicado, a gente, bom, enfim, vamos falar do que teria que ser. Então, na publicação agora, que acredito que saia a semana que vem, então a gente tem todo o aspecto pronto. Também nós temos pronto, e aí entra um ator fundamental, me avisa o tempo aí, não vou embora a história aqui, eu estou com vida, vou tentar encurtar aqui. 5 minutinhos, me avisa aí, e vai ser importante o diálogo aqui com vocês, estamos se esclarecendo. A conversa aqui não tem muita. Foi dado também prosseguimento, até por uma questão de não ter capacidade técnica dentro da secretaria para elaborar um trabalho técnico para a contratação, é um instrumento também legal, que é uma proposta de manifestação de interesse. O que é isso? Qualquer empresa do setor interessado faz um estudo, né, diz que tem interesse em fazer aquele tipo de executar aquele tipo de serviço, faz o estudo técnico, obviamente obedecendo ao plano de saneamento que está estabelecido e aos outros planos, plano diretor e os planos de manejo das unidades de conservação que existem no município, e a partir daí lança esse documento. Ele será, a base seria como o termo de referência para fazer a contratação do serviço. Ao ser lançado o edital para a contratação, essa própria empresa que fez pode entrar na concorrência, mas não terá a primazia sobre essa contratação. Se ela for a vencedora, aquele custo está incluído no seu contrato. Se for um outro vencedor, tem que ressarcir aquela empresa que fez o estudo daquilo. Então, esse estudo para água e esgoto, ele está pronto. E aí o que acontece? A SEDAI entrou agora com uma ação, sempre a gente vê com fortes emoções em Teresópolis, dizendo que não aceita para sustar esse trabalho que a gente vem fazendo, porque o contrato dela é válido, contrato que não existe, já está vencido, enfim, são filigrandas jurídicas que vai atrasar o processo, dizendo que ela é o ator central, tem contrato, está valendo e vamos embora nessa história, né? Para dizer que ela não está totalmente errada, existem dois, e eu vou encerrar com essa história, existem 2 processos no município com relação à SEDAI. Um movido pelo município e outro movido pelo Ministério Público. Um movido pela Prefeitura, o Judiciário achou lá um erro técnico da vírgula, não sei da onde, e mandou parar o processo, mas cabe recurso. Tipo assim, não disse que a Prefeitura perdeu, nem ganhou, mas disse, olha, vocês estão com algum defeito técnico, que algum vício de origem, desculpe se tiver algum advogado aqui, mas me corrija, apontou algum defeito suficiente para paralisar o processo, só que a SEDAI se valeu disso, dizendo assim, olha, vocês perderam, porque não é verdade, mas enfim, está sendo cuidado. E o processo movido pelo Ministério Público com o mesmo objeto, com a mesma finalidade, o Ministério Público é vencedor, isso aí já em última instância, e está colocando, e como réu a Prefeitura e a SEDAI, que diz o seguinte, você, SEDAI, sai do jogo, ressarce a Prefeitura pelos anos que usou, que você ganhou bastante nessa história, e Prefeitura, trata de fazer uma contratação para a execução do serviço imediatamente mesmo. Então a gente vive nesse quadro que eu estou tratando aqui com vocês. Então, eu gostaria que a gente estivesse discutindo plano de saneamento como um todo, estratégico, e nisso aí tem outras ações que a gente está fazendo. Essas 180 toneladas de lixo, por exemplo, ela está minimizada porque nós licenciamos recentemente, que aí as pessoas não entendem, estão chamando de outro, um lixão alternativo que está surgindo em Teresópolis, não é. É uma área que pode ser feito isso, destinada para o entulho de obras. Então, o que está indo para lá são inertes, atrás do Detran ali, perto entre a Feso e Detran ali. Na Prata, muito obrigado. É próximo do outro local, mas o que está indo para lá é material inerte, com classificação dentro da lei, e é o que está minimizando um pouco o volume que está indo para o aterro. Um outro movimento que a gente está fazendo, está saindo uma lei essa semana,
que o município recebe tudo isso sem cobrar nada de ninguém. Então o pessoal vai lá, joga de tudo, né? E a lei diz lá que os grandes geradores têm que, no mínimo, pagar por esse serviço. Eu não estou nem me estendendo aqui as relações, que eu sei que as outras mesas já trataram desse tema. E a gente está lançando agora, né? Deve passar na Câmara nessa próxima terça e quinta, a gente está correndo contra o tempo, porque já vai ter recesso parlamentar, então a gente tem que aprovar esse ano, que é uma lei para ser cobrado dos grandes geradores, né? E aí, grandes geradores, quando você vê, por exemplo, que Teresópolis tem uma atividade agrícola muito pujante, dos primeiros, se não o primeiro do município em produção de hortaliças, de folhosas principalmente, e que essa folhosa gera um volume muito grande de resíduo orgânico que vai para o aterro, que por sua vez se transforma em chorume, né? Então, a gente está fazendo esforço no sentido de reduzir esse volume. Também estamos fazendo uma parceria, deu Miguel, me crucifica, Miguel, com a UFRJ, com a academia, mas está envolvendo todos os atores que estão atuando no município, exatamente para tratar um pouco dessa questão da compostagem, né? Enfim, tem algumas ações paralelas que aí durante o nosso bate-papo aqui a gente vai conversar. Mas esse é um resumo um pouco do quadro. Eu tentei ir um pouco do saneamento, um pouco do aterro em si, né, desse imbróglio que a gente vive, da questão política administrativa, e a gente espera que durante as perguntas a gente possa esclarecer mais alguns pontos. Muito obrigado, desculpe por ter me estendido. Agora, com a palavra, a professora Maria Isabel. Boa noite, né? Agradecendo aqui mais uma vez o convite do Parnaso para compor uma mesa para a gente discutir as questões ambientais problemáticas aqui da nossa região, né? Eu sou professora do Centro Universitário Serra dos Órgãos, das engenharias, né, civil, produção e ambiental e sanitária. Eu tenho, as minhas disciplinas são do profissional, então esses alunos que estão aqui apresentando trabalho, né, TM, Tamires, o Felipe, Ive, são vários alunos, inclusive a gente tem um projeto em parceria com o Parnaso aqui junto com outras instituições, né, que a gente está desenvolvendo. É uma proposta que a gente tem feito há 5 anos, né, numa perspectiva da água, né. O meu olhar é o olhar da água, como pesquisadora, né, como acadêmica, territórios da água, territorialidade da água. Então, quando eu entrei aqui, que vi as professoras falando de educação ambiental, concepções e abordagens, e eu acho que foi você que falou que não gostava de educação ambiental, foi assim que eu entrei, e eu lá na porta eu também não gostava de educação ambiental. Minha formação é ciências exatas e da terra, e era muito difícil para mim compreender toda a abordagem, todo o conceitual, e fui aprendendo. E com isso, aprendi a dialogar com esses conceitos, com essas abordagens diferenciadas. Então, no Unifesio, como a proposta aqui está falando socioambiental, né, a gente não trabalha só com a perspectiva socioambiental das engenharias, a gente também trabalha com a perspectiva socioecológica por conta das características do nosso ecossistema, né? Alta pluviosidade, assentamentos, eu não falo nem comunidade nem favela. Eu falo em assentamentos precários e de risco, né, porque não tem infraestrutura de saneamento básico, e de risco por estarem localizados em áreas suscetíveis e vulneráveis a deslizamentos, etc. e tal. Então a gente vem atuando nesses 5 anos de Unifesio, no Vale da Revolta, no Lúcius, no Fischer, no Quebra-Frascos. E no Fischer, a gente começou aí, no aterro do Fischer, em 2016. Fizemos uma campanha, né, com os alunos, com visita técnica, depois, posteriormente, 2 campanhas em 2017, e agora, em 2018, nós tivemos assim, o primeiro trabalho final de curso, que é aquele que a gente olha, nossa, houve uma evolução no olhar dos alunos. O nosso olhar é justamente formar os profissionais para atenderem as demandas da nossa região. E aí, quando eu entrei, que vocês estavam discutindo a questão de educação ambiental, a minha perspectiva é muito sociotécnica, né? Eu tenho um olhar que abrange todas as perspectivas ambientais e trabalhei no Muredan pela UERJ, porque eu sou filha da UERJ, né?
com a perspectiva de arranjos educadores sustentáveis. Então, esses arranjos educadores sustentáveis, a gente engloba o Comitê do Piabanha, engloba o Unidade de Conservação, engloba a Prefeitura e tudo mais. Então, voltando, nesse processo de 2016 até agora, com a gestão que o Raimundo está na Secretaria de Meio Ambiente, nós ficamos totalmente cegos com relação a informações técnicas, né? Apesar de a gente estar falando aqui de tecnologias sociais, tecnologias apropriadas, a Tiene foi uma aluna assim, que trabalhou com essa questão da pesquisação, e o Felipe também. A gente tem na tomada de decisão técnica como é que eu vou dizer, lacunas gravíssimas de informação desse território aqui, que se chama, eu falo, lixão, aterro sanitário, aterro controlado, lixão. Ele hoje é um lixão, né? Ele deixou, se a gente tivesse que fazer assim, uma análise de arqueologia, de furar, e a gente vai encontrar todo esse histórico, que, segundo, aí é aquele meu olhar de ouvir o cidadão, porque eu não sou de Teresópolis, já deve estar em quê? Uma altura de mais de 200 metros, né? Por aí. O aterro, lixão, aterro. A população do entorno, ela tem um olhar, né? Se vocês forem pesquisar, quantidades de nascentes comprometidas, a quantidade de risco que tem naquela região. 10 de março, foi de 10 de março para o dia 11, né, que houve o deslizamento esse ano, dia do meu aniversário. E eu tenho um medo muito grande daquilo ali. Eu tenho um medo muito grande, porque eu entendo aquilo ali, não quando a gente olha, né, quem não é um morro. Não é. Aquilo ali é lixo. Aquilo ali é um local que deveria estar sendo tratado, né, tratado tecnicamente, com toda a sua rede de drenagem, tratamento de chorume, porque chove pra caramba, tem a fase de estiagem, e aí se torna o quê? Um terreno extremamente instável e de alto risco. A gente não pode dizer que não é, ele é de alto risco, né? Então, quando houve o deslizamento, nós tivemos um profissional nosso, que é o professor da Engenharia Civil, que é o Cláudio Amaral, e ele faz assessoria também para o DRM, para a Defesa Civil, e ele constatou novamente o que a gente está vendo desde 2016. Esse ano eu não fui por conta do deslizamento, porque eu não posso levar aluno para um lugar de risco, né? Mas a gente entrava. As trincas, né, estão enormes, a instabilidade quando sobe o caminhão, né, tá tipo, sabe aquela história do aterro de Gramacho? Hein, Miguel? Aterro de Gramacho, quantos foram atropelados e quantas rampas que ali ninguém morreu na descida, na história? Quando a gente subiu no Fischer, que veio um caminhão, eu lembrei de Gramacho, porque dá aquela balançada, né? Então a gente não pode se fechar a isso. E aí, com relação a essas questões, esses alunos do Unifeso, que não é uma universidade, é um centro universitário, ele não tem a obrigatoriedade de ter pesquisa acadêmica, mas ele tem esse diferencial porque quer se transformar em uma universidade. A gente tem um olhar sobre essas questões envolvendo a microbacia hidrográfica, que é a microbacia hidrográfica do Fischer, né? E todo o comprometimento da sua qualidade de solo, de água e de ar. Com isso, o que a gente tem nas audiências públicas, né? Quando foi apresentado o plano de uma determinada área, não foi isso? Me corrija se eu estiver errado, né? Uma determinada área do aterro, do Fischer, seria destinado para esse momento de transição a receber o aterro, o resíduo domiciliar doméstico. Essas 180 toneladas, na realidade, é uma estimativa que a gente tem de 1 quilo de geração por habitante. Pesado? 1 quilo, que vai até mais, dependendo, né? E isso do domiciliar. O pesado do domiciliar, não é isso, irmão? Até de serviço, shopping, tudo. Então, até a gente está
Então a gente até está pouco, se for pensar, né? Se a gente for pensar em habitante, mais serviço de shopping, etc e tal, e os grandes, a gente até está com bastante, uma margem aí significativa, mas é diário, né? E o grande problema hoje é justamente os nossos momentos que agora, né? Agora a gente está naquela fase do... a gente não pode negar, a gente não vai fingir que a gente está vivendo no mundo da Alice País das Maravilhas. Agora começa aquela época em que você fica no alerta. Na época de estiagem é por conta de explosão e de incêndio. Agora é por conta de deslizamento, né? Então, com isso, o que se busca nessa questão técnica das engenharias, o que a gente tem para oferecer, né? O que a gente está sempre conversando com o Raimundo. Um imediato plano de fechamento. E o plano de fechamento não é simplesmente fechar a porteira e dizer, estou indo embora. Você tem que fechar bem, tem que ter técnica para isso. Isso é um custo, né? O que fazer com esse diário que... incineração, usinas de compostagem, tem um custo, né? Tudo isso, e não é uma coisa barata, é uma coisa cara, né? Área para isso, né? Nós temos a nossa característica aqui é de vales, né, encaixados, pequenos, e você tem uma área disponível para todas essas questões. O que a gente tem observado? O que nos tem chegado? Ações do quebra-frasco, da própria comunidade já tendo ações com relação a isso. Ações no Lúcius, porque a área rural do município de Teresópolis, segundo a anterior concessionária, era que levava em maior peso para o aterro, não era nem a parte urbana, por conta dos produtores e do grande produtor que a gente tem aqui. Várias vezes, nessas várias idas, eram caminhões e caminhões, entendeu, de resto de resíduos, né, da produção de hortaliças. E aí, com isso, quando o Raimundo fala dos grandes geradores, né, que a gente olha, o aterro, na realidade, ele é o espelho da sociedade, né? Você chega lá, ele é o retrato da sociedade, é o retrato do município. Construção civil, caminhão, que era, isso eu estou falando de 2017, antes da gestão dele estar na chefia da secretaria. Construção civil entrando caminhão a rodo. Era muita coisa, né? Na última vez que eu fui, estava se pedindo na portaria autorização para uma obra futura despejar 800 caminhões, né, de limpeza de terreno, de limpeza de terraplanagem. E aí a gente vai vendo o quanto que isso, para controlar e fiscalizar, é muito complicado, né? Então a gente pensa assim, tem uma atuação, aí vem o socioambiental. Falei do socioecológico, tem o socioambiental, que é o comprometimento da sociedade nesse monitoramento também, nessa fiscalização, né? Nesse comprometimento, de repente, né, da tua comunidade, da Granja Guarani, do Quebra-Frascos, do Lúcius, começarem a atuar na origem, porque o aterro não vai aguentar. Aterro de chão, aterro controlado de chão do bicho não vai aguentar. E a minha experiência nessas questões de deslizamento, de chuva, é que quando ocorre, o culpado é o poder público, né? A responsabilidade é do poder público, porque ele tem a responsabilidade sobre o sistema de saneamento básico, ele tem a responsabilidade sobre a gestão de resíduos. Quando todo mundo fala aqui questão da gestão, né, é a responsabilidade dele de fiscalização. E a gente acaba tendo um local de comodidade muito grande com relação a essas questões, né, de como tratar isso na origem, no foco e reduzir. Tem sistema de coleta seletiva? Tem. Teresópolis foi um exemplo aqui em 2009, referência para os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, né? Quando o aterro se tornou aterro, aqui teve a primeira capacitação de catadores do programa Coleta Seletiva Solidária, que era feito pela UERJ. Eu era aluna de doutorado na época, né?
Então, Teresópolis era, assim, a referência. A Parnaso recebeu aqui a Poli, Talbira, o pessoal da UERJ. Ano passado, eu fui ao lixão do Fischer e tinha 40 catadores com criança. Ano passado. E ele pegou essa bomba de chegar e como o Ministério Público foi em cima, né, para que se tivesse uma ação com relação a essas pessoas que estavam indo catar para comer. Então, eu acho que isso tem essa parte nossa técnica, sim, que tem lacunas, sim, até para a gente poder ter uma estabilidade desse terreno e uma segurança dessa comunidade no entorno para a microbacia. Tem a nossa parte também em oferecer técnicas alternativas para isso, compostagem, coleta seletiva e tudo mais, mas principalmente um comprometimento da sociedade como um todo com uma questão de que aquilo ali é um risco muito grande. A gente não pode se omitir com relação a esse estudo de caso, que não é um estudo de caso, como é que você falou, é um caso para ser estudado. Realmente, Teresópolis é sui generis. Eu falo, quando a gente teve a visita do MEC para avaliar o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, perguntaram para a gente, os doutores, por que a gente queria dar aula no IFESA. Eu falei, Teresópolis é um laboratório a céu aberto. Tudo acontece aqui. Tudo acontece aqui. Então, a minha fala, né, eu não trouxe uma apresentação porque a minha fala era mais dessa perspectiva da nossa formação, do comprometimento do centro universitário, não só na perspectiva socioambiental, vocês viram aqui os profissionais recém-formados muito comprometidos com a questão na realidade local, né? Eles estão aqui no Parnaso, eles estão no Comitê do Piauí, eles estão em tudo quanto é lugar, esses meninos estão assim espalhados, né? E cada vez mais, se a gente fizesse uma estatística aqui dos trabalhos finais de curso, todos eles voltados para o município de Teresópolis. Então isso é muito legal. Independente da perspectiva ser socioambiental ou não, dentro dessa área. Ambiental, engenharia de produção e vindo aí engenharia civil, que no meu primeiro período, assim, ficou com o olho em cima dos resíduos da construção civil. Eles tinham que criar um plano para que as empresas tivessem, para auxiliar os grandes geradores, a orientar, então isso é muito importante. Né? Foi nessa perspectiva que eu vim apresentar para vocês esse olhar do centro universitário. Não sei por que você chamou o UFRJ, mas tudo bem, né? A gente está aqui só para comentar. Só fico, né? Eu estou aqui, centro universitário, aí vem fala, o UFRJ vai fazer compostagem do meu lado, brincadeira, né? Então, dentro desse olhar que a gente... E para provocar o Raimundo também, né? A gente tem que provocar o Raimundo. A gente é parceiro, né? Muito parceiro. Quando você começou a bater aqui na academia, eu fiquei toda arrepiada, entendeu? Porque você não é... Mas a gente quer resolver essas lacunas. Eu assumo, não sou da área de pesquisação, essa molecada é ótima de fazer isso, sou mais técnica. Mas vou provocar nesse sentido mesmo, da gente, até o pessoal assim, você vai falar primeiro? Eu falei, não, quem tem que falar primeiro é o Raimundo, ele tem que explicar como que vai ser esse momento de transição de 3 anos aí, o que a gente espera. A gente é parceiro, mas tu vai ter que responder. Então eu estou mais aqui também te provocando para ter essa resposta, mas estamos juntos dentro desse processo. Então é isso, eu agradeço a vocês aqui, né? Estamos lá, né? Estamos provavelmente ano que vem saindo daqui da ProArte, indo para Vale Paraíso. Fiquei sabendo que teremos temos o melhor laboratório de engenharia do estado do Rio de Janeiro. Foi o que foi colocado para mim. Né? Então, parte de solo, parte de água, que a gente também é assim, mas dentro dessa interface, não precisa, essa interface água, solo, ar, que é nossa aqui, das montanhas, a FESA está querendo ter a sua referência e o seu lugar. Né? Então, agradeço novamente aí o convite e estamos abertos aí para as perguntas. Obrigada.
Então, pessoal, agora vai ser o debate geral. Como é que vai ser, Chicão? Vai todo mundo seguir? Não. Não, fica aí. Giovanni, por favor. Jamie, Jay, Miguel, Tamires, não é isso? Então tá bom. Bem, pessoal, a gente juntou. Tá. Pessoal, então, olha só, eu vou fazer a inscrição das pessoas que querem fazer as perguntas. Jay, pode subir aqui. E o Chicão vai fazendo aqui, passando o microfone. O quê? Então, pessoal, a gente acabou juntando as duas mesas. Os temas são muito próximos, né? Saneamento, assim como um guarda-chuva, mas claro, estamos falando de justiça social, estamos falando de pesquisa científica, e estamos falando de tecnologias alternativas, né? De experiências comunitárias. Então, pessoal, o debate está aberto. Por favor, você já tem uma lista aí. Vamos fazer o quê? De blocos de 3. Blocos de 3. Como é que vocês vão direcionar alguém ou todo mundo responde? Tem de tudo. Tá bom. Tá. Então vamos lá. Lígia. Já viram, né? Boa tarde a todos. Os que estavam ontem sabem que eu a vida inteira trabalhei em pedreira. Eu sou bióloga, meu nome é Lígia Sanches, eu sempre trabalhei, desde que nasci não. Nasci eu aprendi mineração, né? E sempre trabalhei em área de insumos para a construção civil. Então, eu não quero perguntar, eu quero dar informações que eu vi acontecer e para ligar lá uma solução que eu dei numa área industrial. Sempre insumos de construção civil. Brita, todos os tamanhos de brita, pedra de construção, etc. e tal. E uma coisa que a Redmix chamava de restolho. Restolho. O que é o restolho? Eu não sei se as outras empresas falam. A Redmix, inclusive, acabou, né? Trabalhei mais de 30 anos para ela. O restolho é simplesmente a parte de tijolo, parede de construção civil de demolição. O que eles fazem? Como é que funcionava a história? Demoliu. Eu propus para as áreas da Redmix e da Anhanguera, para quem eu trabalhei, que áreas degradadas, né, já, mas eles têm o maquinário, eles têm os britadores. Levar o material, entulho de construção, fazer a seleção lá, madeiras, fiação e parede, e o entulho de parede já fica lá mesmo. Eles britam e voltam como um cimento de segunda classe, vamos dizer assim. Madeira e fiação vende, usa dependendo do material, em decoração e etc. Para a colega lá da ponta que falou do saneamento, hein? Lá da ponta, que eu não sei o nome dela. Ela. Numa área industrial também da Redmix, um monte de gente, houve uma denúncia de que estava poluindo o rio. Um copo d'água que, na verdade, era um esgoto a céu aberto vindo da favela. Aí, tudo bem, então vamos fazer análise na antiga FEMA, lembra da FEMA? Vieram todos os padrões físico-químicos, mas não veio o biológico. Você pode botar o biológico aí pela minha conta. Bom, fizemos vários pontos. No esgotamento sanitário, cocô de mais de 100 pessoas, coletado, nós fizemos a fossa cética,
de acordo com os padrões, e tudo brita, até chegar a areia. Falei, pode botar aí uma camada de carvão. Carvão de churrasco. Carvão de churrasco que é ativado. Carvão de churrasco já é ativado. Aí nós fomos fazer a coleta na boca de esgotamento, antes dele cair. A lei diz que é permitido até 200 coliformes por decilitro. Nós coletamos 2 indivíduos na análise. Todas as coisas físico-químicas estavam melhores do que a água de aporte da SEDAI. Era isso que eu queria contribuir para vocês. Assim, você tinha falado do vidro, desculpe. Basicamente, o vidro é areia fundida e modelada. Né? Você pode fazer a mesma coisa. Pode mandar para britar e depois fazer uma refusão. Só isso que eu queria colaborar com a minha vida. Tchau. Obrigada, Lígia. Zé Vargas. Uma pergunta para a Giovanni. Você podia passar depois o contato desse atravessador dos resíduos? Né? E do Raimundo, eu tinha ouvido alguma coisa que haveria um convênio, uma parceria com a Enel, né, fornecedora de energia, que ela ia implantar pontos de coleta de lixo reciclado, né, reciclável, né, que a pessoa levava levava o resíduo lá e pesava essa coisa toda e teria um desconto na conta de luz. Isso vai vingar mesmo? A gente vai fazer um bloco de 3 perguntas. Eu também queria perguntar uma coisa para o Raimundo, é que na audiência pública ficou também uma situação de transbordo do lixo e as pessoas, enfim, optaram pelo não transbordo. E como que ficou essa situação aí? Se vai fazer esse transbordo ou não? Quem mais? Então. Bom, vou tentar ser rápido aqui para dar chance para o jogo. Primeiro, dar uma explicação aqui para a minha amiga Isabel, provocadora. Com a FES, nós já temos um convênio e podemos desenvolver qualquer trabalho. Aliás, já estamos, vocês reclamam de barriga cheia, mas nós já estamos desenvolvendo nosso trabalho lá com nossos alunos. A UFRJ, que nos procurou através de um núcleo lá, que é o NIRES, e propôs um trabalho que eles já vinham fazendo aqui com o Corpo de Bombeiros e com outras instituições. O que a gente está trazendo é para o campo da formalidade. Isso aí é um trabalho que ela já desenvolve, como outras universidades já desenvolvem em Teresópolis. Nós apenas estamos trazendo para o campo da... Aliás, o tema deles é economia solidária, mas por isso a gente está à frente, mas está passando inclusive para a Secretaria de Trabalho e Renda e Economia Solidária. Com relação a Ecoenio, que é o projeto da empresa de energia elétrica, está dentro daquele pacote de compromisso lá do Ministério Público. O problema é trabalhar no serviço público. Você está dentro lá agora, você está sabendo que do outro lado do balcão a banda toca num outro tom, né? O que acontece? Isso está firmado, vai ser feito, só que quando nós chegamos no momento de fazer termo de parceria lá com a Enel, que ele tem a Enel e a Enel X, que é esse X, não lembro, enfim, que é quem faz esse trabalho social, vamos dizer assim. Só que a Procuradoria, no seu parecer, disse, não é possível fazer esse termo de parceria com empresa privada, com o poder público, e aí nós estamos buscando uma outra alternativa para fazer isso com entidade que não tenha fins lucrativos. Para fazer esse tipo de projeto não poderia a Procuradoria, se não fundamentou lá em lei. Então a gente está na perspectiva de fazer, mas estamos buscando outra alternativa para fazer uma outra instituição da sociedade civil. A gente vai ver uma forma, uma engenharia aí, jurídica para fazer essa questão, mas está na perspectiva e vai ser feito. Com relação a transbordo, que foi perguntado aqui, é que foi dado várias alternativas nessas audiências públicas para se fazer a transição. Acontece que nenhuma delas, o transbordo inclusive, é uma resposta para amanhã. Para eu fazer o transbordo, eu preciso de um local onde eu vou fazer isso, e eu preciso principalmente da licença do órgão licenciador, que é o INEA. Na situação de guerra que a gente está hoje, jamais conseguiríamos
essa licença com o INEA para começar a conversa. Mas aí eu teria que ir atrás de um terreno, ir atrás de não sei o que. Então, eu preciso hoje de uma solução para amanhã. O meu plano A, B, o alfabeto completo chama-se ficha. Eu não tenho outra alternativa para eu continuar colocando lixo amanhã, quando os caminhões começarem a coletar. Eu tenho uma solução para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano. Amanhã eu não tenho, não é transbordo, nenhuma solução me resolverá o meu problema de eu levar o lixo amanhã. O transbordo está na perspectiva, mas ele é um custo tão alto e passar por licença e encontrar um terreno que torna-se inviável no momento. Anderson. Já extrapolou o horário? Já extrapolou o horário? Dá para ouvir atrás? Já extrapolamos o horário, estou com um pouquinho de pressa, moramos longe, né? Então só quero deixar aqui uma sugestão, que talvez seja cabível para o Raimundo, né? Nós já temos aqueles coletores, né, que fazem, catam garrafa PET, papelão, né, latinhas, etc. Não seria interessante também a prefeitura destinar aí uns dias na semana para recolher sofá, televisão, geladeira e levar para um galpão para recuperar e doar para pessoas que sofreram sinistros, deslizamentos, enchentes e outros tipos de coisa? Né? É só uma sugestão. Né? E para descontrair um pouquinho, né, vou falar rapidamente sobre o que já ouvi aqui sobre a galera aqui. Mapeando zonas críticas, facilitando a localização, a vida se simplifica na busca de solução. Não adianta conhecer e só olhar com atenção, sem buscar, promover pesquisa e ação. Ecocine envolvida, resíduos sólidos, água, esgoto, crises serão resolvidas, embora sejamos poucos, Miguel. Este vale encantado, vamos então sanear, biodigestor implantados, energia e gás a fabricar, zona de amortecimento, responsabilidade civil dobrada, mais atenção a todo momento e empenho nesta jornada. E novamente meu colega gozador aqui, apanhar faz parte da luta, embates tão desigual, para torná-la mais justa, vamos bater neles de pau. Marquinhos. Oi, primeiro agradecer a todo esse timaço aí que veio contribuir com o nosso aprendizado. Obrigado a todos. E eu tenho uma pergunta que nem é minha, é para o Raimundo, que quem faz é a Mariana Mussolini. Ela precisou sair, mas ela está convidando a todos para o primeiro encontro de educação ambiental da Feira Orgânica de Teresópolis, que vai ser no dia 8 de dezembro, de 9 às 17 horas. E ela diz que te mandou a programação, né, tá te convidando e tal, eu não sei se você está apoiando também, né? E aí ela pede para você falar um pouco sobre a educação ambiental na Secretaria Municipal e a atuação da Câmara Técnica de Educação Ambiental de Condema. Pede para você falar um pouquinho disso. Bela. Mais alguém quer se inscrever? Não, na verdade, então, queria Eu tenho que ouvir você. falar para as minhas amigas o quanto eu admiro o trabalho delas. Não vou não. E o quanto aprender a cartografia social foi importante para o meu trabalho. E agora eu estou trabalhando nas resetes do sul da Bahia, alfabetização geográfica, cartográfica. Então, é mais um instrumento que a gente tem para... Eu odeio essa palavra, mas eu vou usar, tá? Porque agora não é empoderamento.
ninguém empodera ninguém, as pessoas já são empoderadas, né? Mas que as pessoas estão usando lá no sul da Bahia para confrontar, porque elas vão aprendendo novos termos, né? Enfim, e vão aprendendo não, vão redescobrindo e vão descobrindo, né? Enfim, novos termos e conseguem, então, confrontar documentos oficiais e reivindicar as suas questões, né? Então, eu queria agradecer a vocês e valeu, galera. Passa para os outros aí, está falando aqui. Anderson Gripe, velho amigo. Heraldo também ali, lá de Santo Aleixo. Sugestão acatada. Vamos ver como é que a gente viabiliza aqui a sua sugestão. Mariana. Mariana, traíra, hein? Mariana é da minha equipe. Mariana é porque você vê a pressão que eu sofro para divulgar a educação ambiental dentro da secretaria. Por isso que ela faz isso comigo. Mas, enfim, esse evento é muito interessante. A Mariana é pedagoga e ela é a equipe de educação ambiental, ou seja, a EUQIP, né? Então, ela representa todo o nosso esforço de educação ambiental. A gente tinha anteriormente a Bárbara, né, que deu uma contribuição durante os dias que passou, os meses que passou lá, inclusive trazendo a Sala Verde. Hoje, das 2, 3 salas verdes que tem no município, uma está na Secretaria de Meio Ambiente, com o esforço da Bárbara, né, que ela fez esse reconhecimento. Ela tem alma de artista, né? Ela é bióloga de formação, mas é artista de coração, e aí foi alçar outros voos. E a Mariana é pedagoga, está com a gente, esteve aqui no evento, e também é produtora de orgânicos e membro da direção da Associação Agroecológica de Teresópolis. Não só por isso, mas foi um dos motivos que a gente a trouxe para a Secretaria, para fazer essa ponte, principalmente no viés da educação ambiental não formal, né? A gente precisa desse chão, a gente precisa crescer nesse espaço. Então, a Mariana é a equipe de educação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. E esse evento, do dia 8 de dezembro agora, um sábado, vai marcar um pouco isso da chegada dela, já de uma ação mais efetiva junto com a Associação Agroecológica. O espaço vai ser o da feirinha tradicional dos sábados, ali próximo à rodoviária, né, da cidade. Conhece? Quem não é? Esse é o ponto de referência, uma feira de produtos orgânicos que acontecem, e várias organizações da própria instância da Prefeitura estão participando, Defesa Civil, porque aí alguém falou, como é que Teresópolis é um problema quando chove, um problema na seca. Então eu também fui premiado, o prefeito deve gostar muito de mim, eu também respondo, eu sou secretário interino, embora também da Secretaria de Defesa Civil. Então, na seca eu não durmo e na chuva também, né? Então, é isso aí, você vai ter que estar ligado direto. Mas é isso, então esse evento do dia 8 é importante, todos estejam convidados, e inclusive para expor, participar de alguma forma mais diretamente. Jean, você quer falar alguma coisa sobre o... A Lídia tinha te perguntado? Não, a Bela. A Bela citou. Chicão estava lembrando aqui, eu achei que também não... Léo, Bittencourt. Eu também estou assim. Olá, pessoal. É o seguinte, a pauta desse debate de agora, estava lá falando sobre resíduos sólidos, né? E eu estava acompanhando o histórico que o Raimundo trouxe. Sou testemunha como ele dessa história assim, muito louca de Teresópolis, desse entra e sai de prefeito, né? Do aterro que colapsou, dessas coisas todas. Confesso que eu acompanhei algumas audiências públicas e não tenho um acúmulo para discutir essa questão do lixo. Entretanto, quer dizer, estou filmando, né, para poder apurar mais.
Entretanto, o Raimundo até me procurou, Léo, tá aí e tal, e citou a SEDAI, né? Lógico que o papel da prefeitura, quer dizer, está, como eu disse, está do lado de lá do balcão, é uma responsabilidade grande, cheio de pepino ali, entendo, respeito. Estou lá acompanhando as ações no Condema, não sou conselheiro, sou conselheiro no Conselho da Cidade, já criamos um GT para acompanhar junto ao Condema essa questão aí de resíduos sólidos e saneamento ambiental de Teresópolis. Mas, como ele citou a SEDAI, disse do processo da SEDAI, eu me permito ter um contraditório e trazer umas informações para vocês. A SEDAI é uma empresa pública. A SEDAI realmente tem um contrato vencido com Teresópolis. Eu fiquei de conseguir achar esse contrato. Não foi liberado esse contrato para mim por parte da SEDAI, mas quando você tem um contrato, você tem um contrato com as duas partes. Então, queria até pedir aqui para o Raimundo ver se consegue lá nos anais da prefeitura, porque na SEDAI não me franquearam, mas me garantiram que tem uma cláusula no contrato, não que isso justifique, mas fortalece, em que caso o contrato vencesse, permaneceria, se não houvesse prestação de contas entre as duas partes, permaneceria o serviço. Lembrando que naquela época não era obrigatório ter saneamento ambiental completo, era só fornecimento de água. Bom, isso aí a gente pode esperar o contrato brotar para ver. Mas, se você tem uma empresa que já, contratualizado ou não, já presta esse serviço e o contrato acaba e a empresa continua investindo um pouco e mantendo o serviço, é natural, existe uma jurisprudência de que essa empresa tenha a prioridade numa recontratualização. É lógico que se não houver acordo, pelo menos tentou-se. Então essa empresa seria a primeira opção numa recontratualização. Outro ponto, na Lei 8666, que dita sobre processos licitatórios, tem lá um itemzinho lá que diz que entre entes públicos pode ser dispensada a licitação. A SEDAI é uma empresa pública, lucrativa, tem vários problemas, porque é uma empresa pública e tem problema político, de indicação, essas coisas, mas é lucrativa, tem um viés social, tem rampletinho de árvore para onde a prefeitura tiver, tem envergadura e projeto, envergadura para ter projetos realmente que vão fazer um saneamento correto, já contratualizou com outras cidades aqui da região serrana, aqui do interior, ou seja, já tem, e aí eu fico perguntando, por que ela não tem esse contrato com Teresópolis? Qual é o problema de Teresópolis com a SEDAI? Essa é uma pergunta. Então, o que eu fiz como cidadão, como membro do conselho? Procurei o projetista da SEDAI, que fez, há uns anos atrás, apresentou um projeto de saneamento para Teresópolis. Foi muito criticado aqui nessa casa e depois eu entendi e dei razão. Que é um projeto chamado Tempo Seco. É um projeto que só limpa a água mais ou menos quando não está chovendo. Choveu, Teresópolis quase não chove, então, choveu, tem que liberar porque não tem como tratar tudo, aí o esgoto volta todo para o rio. Então esse projeto foi justamente criticado. Entretanto, esse é o projeto das empresas, dos inúmeros CNPJs distribuídos pro Lagos, Água do Imperador, isso tudo, elas têm um poder, que é o seguinte, são um grupo com várias empresas que cada uma tem um CNPJ. A SEDAI é um CNPJ só, com preço aberto de mercado para todo, preço tabelado, e quem dita o preço da SEDAI é a LERJ. Então, olha só quando se trata de empresa pública de fornecimento de água e saneamento ambiental. Bom, então, dito isso, a SEDAI, ela tem contas a receber para a prefeitura, investimento de uma envergadura de milhões em Teresópolis, que não foi fora do contrato e que a prefeitura tem passivo com ela. A prefeitura não paga a água da SEDAI há séculos, está na carga de milhões, ou seja, tem um passivo forte da prefeitura com a SEDAI, seja na parte de infraestrutura. A infraestrutura da SEDAI, nenhuma empresa dessas tem em Teresópolis, já montado, de fornecimento de água, de estrutura. Então, o que eu fui fazer? Eu fui atrás desse projetista e entrevistei ele, quem quiser depois,
eu arrumo aí um videozinho, 47 minutos de entrevista para quem quiser, no laptop, o projetista dizendo todos os problemas do projeto passado e tudo que ele propõe, no mapinha direitinho, sobre o que a SEDAI propõe para Teresópolis. É uma obra na envergadura de 200 milhões de reais. A SEDAI tem envergadura para fazer esse investimento. Né? Para fazer esse investimento, já elaborou as etapas que vai fazer e é limpeza total. Além de tudo, fornece vantagens que não são vantagens duvidosas, mas oferece vantagens reais para a prefeitura, não só no replantio de árvore, porque a fábrica de água, né, de qualquer lugar, é plantio de árvore. E segundo, ela tem, nesse projeto ele oferece para Teresópolis um aproveitamento que é do melhor fertilizante que tem, que é o produto que vai sair desses filtros, que vai limpar a água, que a prefeitura pode, inclusive, participar de um retorno financeiro disso. Então, ou seja, eu não sou um técnico na área, eu como consumidor gostei muito da entrevista e gostaria de entrevistar as outras empresas também. Mas eu já estou abastecido de informações que as outras empresas estão fazendo usando do mesmo projeto que foi condenado de tempo seco. Tem vários vídeos denunciando lá em Petrópolis, lá em Búzios, outros lugares, a língua negra de esgoto que eles jogam na Lagoa de Araruama e tudo. Não resolve o problema. A quantidade mínima, vou falar de preço, já que é licitatório, a quantidade mínima, tudo bem, vou terminar porque teve gente que falou rapidinho. A quantidade mínima de água é 10 milímetros cúbicos no valor superior ao da SEDAI, que é de 15, ok? E não tem nenhuma contrapartida social se tiver, ou seja, tem acionista por trás querendo faturar. Não é uma empresa pública que visa o bem-estar da população. Tem isso também para o final. Se quiser jogar por questão subjetiva, tudo bem. Então é só um contraditório. Eu não tenho nenhuma... Eu torço para que essa questão do lixo, do resíduo sólido, seja resolvido. Então é só para colocar um contraditório, já que foi aberto o espaço. Obrigado. Iraldo. Eu achei muito preocupante essa bomba relógio que é esse lixão ali, né? Então, minha pergunta direta, Raimundo, qual é o empecilho de implementar secos e molhados, então, a separação só em 2 do lixo? Que é muito simples, com o mecanismo da educação ambiental em todas as escolas municipais, um partner que tu tem no lado, dá para fazer isso hoje, dizer, vamos fazer isso, e daqui a 3 meses está tudo em pé. É uma estação de reciclagem simplificada, os catadores conseguem trabalhar, o plástico vai no forno, gera eletricidade, gás e outras coisas. É a estação de compostagem descentralizada também nos bairros e especialmente o campo, deixar o campo compostar no campo e cobrar os resíduos sólidos, restos de obra, tem que cobrar isso aí. De repente, isso eu acho legal de terceirizar para uma empresa até que faz artefatos com isso aí, né? Moer os restos de obra, né? E tudo, é muito simples, né? Fazer agregados para fazer meio fio, manilhas e tudo isso. Né? Qual é o empecilho? E o vidro? Fala do vidro. E o vidro, esse aí, o vidro que ela disse, moer o vidro, né? E levar o vidro moído para o fabricante. Isso é interessante. E para a construção civil, né? Usa vidro também, em contrapartida de tijolo. Fica legal. Eliana. Boa noite. Na verdade, eu não tenho uma pergunta específica, eu só vim me apresentar no meio dessa polêmica toda, desculpem. Eu sou Helena, sou do SESC Teresópolis, estou morando na cidade há 2 meses. Algumas pessoas eu já conversei, o próprio secretário. E só queria comunicar, então, que o SESC está desenvolvendo um trabalho de educação ambiental não formal, né? A gente tem atuado em escolas, e eu vim aqui hoje muito nesse sentido da escuta mesmo, né? Para conhecê-los, para botar minha carinha aqui também, né? E já tenho, assim, eu quero conversar depois com o Giovanni, já estou com uma agenda com a Mariana, tá? E aqui no próprio parque, né? Já conversei com o Marcos. E outras possibilidades também, tá bom? Quero colocar o SESC à disposição da educação ambiental.
Deixa eu começar de trás para frente aqui. Helena, muito obrigado. Eu já fico um pouco da resposta para o eu, né? Assim, qual o empecilho, né? A gente conversou já uns 2, 3 meses por e-mail e a gente nunca tinha se visto na mesma cidade, nunca tinha se encontrado. Os empecilhos... Ai, que pergunta, né? Obrigado por ter se apresentado aí, e já ter conversado com a Mariana, muito bom. Essa do empecilho eu acho que é o nosso. Se eu conseguir sair dessa enrascada, nós já tivemos, como foi dito aqui pela professora, um programa de coleta seletiva solidária e referência no Estado. Todos os cartazes desse programa que tem na cidade tem uma foto, 2, do trabalho que foi feito aqui. Nessas idas e vindas, destruiu-se. Em 2009, quando nós assumimos, eu quero fazer uma referência aqui ao Flávio Castro, que muito conhece, né, que eu estou aqui por conta dele. Ele era o convidado para ser o secretário do Meio Ambiente, né, ele tinha outros compromissos e que me indicou e o Vinícius aceitou. Uma pessoa que eu respeito muito, sou grato em tudo, muitas coisas na vida profissional principalmente. Em 2009, nós tomamos como meta 3 projetos para implementar quando o governo assumiu. Coleta seletiva, a criação de uma unidade de conservação de proteção integral, né, e a questão do aterro, né, eram essas 3 questões. O aterro em 2009, nós entramos em janeiro de 2009 no aterro, a gente brinca assim, tinha que entrar com um facão cortando as moscas para você entrar, porque o negócio era terrível. Se você se espantou com as moscas lá, no aterro era mais terrível. Em 6 meses nós conseguimos colocar inaugurou ali o aterro com toda a estrutura, galpão de coleta seletiva, tudo mais, em 6 meses. Então eu acho que é possível, por isso que eu me nego a chamar de lixão, apesar de saber que tecnicamente sim, mas é possível a gente mudar aquilo ali, nem que seja com o compromisso que a gente tem hoje, de operar no sentido de dar finalmente naquela história ali. A coleta seletiva, então o aterro que a gente conseguiu com 6 meses fazer está no estado que está hoje, no chão. A coleta seletiva foi destruída. Hoje a gente está conseguindo salvar um maquinário que estava lá, eu mandei recolher, topei, tem que fazer alguma coisa, estou no sentido inverso, porque estava sendo destruído, a associação de catadores está sendo consumida por pessoas usando droga, e tive que recolher o material para salvar o que tinha lá, 2 prensas e uma balança. O caminhão baú tive que recolher também, a gente passou por uma crise agora de combustível, e vou tentar retomar dentro dessas perspectivas que você colocou aqui. Os empecilhos são esses, administrativos, difícil da gente fazer qualquer coisa. Não estou culpando aqui a questão da lei, mas você vai na procuradoria e fala, isso não pode por isso, porque não pode fazer convênio, não sei com isso, você não pode fazer ali, e aí a gente vai ter que achar a engenharia. Eu estou aprendendo, estou aceitando sugestões e vou tentando ver como é que a gente faz. Estou na perspectiva de janeiro, tem que marcar data, muda alguma coisa. Convênio com a Ecomênio, com o FLJ, e também com a FES que está lá me ajudando, enfim, tentando sair dessa enrascada, criando a lei para cobrar dos grandes geradores. A gente tem que criar esse arcabouço legal, porque eu já há muitos anos militei também no movimento social, e sei que uma coisa é aquela vontade de a gente fazer. Eu, como cidadão, posso sugerir tudo, mas eu, quanto agente público, o meu limite é a lei, eu não posso ir além dela. Alguns vão, mas depois tem que retroceder. Então, o empecilho que eu te digo é dessa ordem administrativa, falta de recurso. Eu te dou aqui 1000 desculpas, mas assim, alguma coisa a gente está tentando fazer, que eu não vou ter tempo de falar aqui. Eu espero que ano que vem, com a segurança de um governo que não vai ser caçado no dia seguinte, que o prefeito não morra, que é um cara de 40 anos, espero que a gente consiga pelo menos terminar esse mandato de 2 anos, e aí daqui a 2 anos eu possa te dar uma resposta mais efetiva do que a gente conseguiu com a ajuda de todos aqui. O outro momento da questão da SEDAI, o Léo, eu acho que não era necessário o contraditório, porque em nenhum momento eu falei nada da SEDAI. O que eu quero colocar é o seguinte: a SEDAI, eu acho que desse processo jogou contra ela própria, porque o processo está em andamento, no que ela recorre, eu vou ter outro empecilho para ela. Aí eu tenho que segurar agora, responder a esse processo, movimentar todo o arcabouço jurídico e tudo mais, e responder isso. Agora, a SEDAI foi feito um convênio há 40 anos, sei lá quanto, que não tinha essa legislação. Essa legislação agora me diz que o serviço é minha competência enquanto município, eu que tenho a obrigação de fazer, que posso fazer ou conceder. Para fazer essa concessão, tem que vir para
lei. E a lei diz que tem que fazer isso que tem sido feito agora, fazer a licitação, e a SEDAI pode vir concorrer. Eu acho que a SEDAI ganha de qualquer concorrente, porque ela já tem estrutura, já tem... Eu não sei por que essa resistência a vir concorrer, enfim, mas era isso. Mas eu acho que o Miguel tem uma contribuição maior a dar nessa relação SEDAI e companhia limitada. Bem, primeiro que a gente vem acompanhando a questão pelo Comitê da Baía de Guanabara e do Guandu. Então a gente tem uma caixa d'água e serve-se na casa das pessoas que moram na região metropolitana e da descarga na Baía de Guanabara. Eu achei que essa conta não fecha, né? Em princípio, eu falei aqui da questão dos 43 metros cúbicos, que é pego na estação do Guandu. Não é feita nenhuma política de melhoria da qualidade da água. A montante da estação de tratamento da água. E aí vem um mantra que esse que o Léo lembrou aqui. Bastante perigoso, eu quero lembrar que é isso que me coçou aqui na cadeira. Bem, me vem o pessoal da Câmara Metropolitana. Não deu tempo. Felizmente, gente, eu não tinha me preparado para falar 20 minutos, consegui falar mais de 12, né? Não cheguei na metade. Quando eu ia falar dos conflitos, das tentativas de construir um pacto social, ou melhor, um pacto pelo saneamento, a secretária Marilene Ramos tentou, anunciou e tal, não sei o quê, depois veio o Pezão e disse assim, não, aquilo que a gente falou lá que ia melhorar a qualidade da água na Baía de Guanabara foi um exagero, né? Mas não fala quanto que fez. A Estação de Alegria está tratando chorume. Bem, Estação de Lodo Ativado trata chorume, professora. Eu estou doido para um capa preta lá da COP que estuda limnologia, água, recursos hídricos, modelagem matemática e tal, assina embaixo dizendo, Estação de Lodo Ativado não trata chorume. Então, a academia hoje está dividida em quem concorda em tratar chorume nas estações de tratamento de lodo ativado. Eu estou ensinando coisa estranha dentro das universidades. E aqueles que são contra, porque sabem que isso não funciona. Matéria inorgânica e matéria orgânica não dá para tratar no mesmo lugar. O negócio é para tratar cocô, lixo, resíduo doméstico, não é para tratar metal pesado. Entendeu? Ou seja, vai por aí. Aí me vem o Estado, hein, Léo? O Estado incompetente com a gestão da Baía de Guanabara, PDBG não funcionou. PISAM, o banco não quer financiar porque não tem segurança no governo. Desde março do ano retrasado que não vê dinheiro. Bem, quando chegou na hora de fazer coletor tronco para levar esgoto para a estação de tratamento, não, acabou o dinheiro. Isso na Baixada que não tem um pau no tratamento. 4 milhões de pessoas cagando direto, todo dia dando descarga, tomando banho, com produtos químicos, sabe Deus para quê? Desfolhante, alisante, amaciante, descolorante e... Não, e mais hormônio, bastante hormônio. Bem, e vamos mandar isso tudo para a Baía de Guanabara. Bem, está nesse nível. Aí me vem o Estado agora, que já percou com Baía de Guanabara, com PISAM e com Baixada Viva, com tudo que é projeto governamental. Projeto Iguaçu também não foi à frente. Por quê? O maior projeto que o Mink, Carlos Mink, na era secretário, ministro, tudo, o maior projeto da CEA, ou do INEA, se não me engano, era o projeto de Parque do Iguaçu, né? Então, foi suspenso por malversação de dinheiro público, entendeu? Está suspenso lá, então tem crime no negócio. E aí me vem agora a Câmara Metropolitana, Vicente Loureiro e Bede Campo, dizendo o seguinte, agora a gente vai fazer esse negócio que tu falou aí, tratamento em tempo seco. Que Copacabana e Ipanema é assim? Você faz uma barreira, uma galeria, que vai receber todo o esgoto, certo? Se não chover, não vai chover aonde? 2.000 milímetros no verão, porcaria. Então você já sabe que só vai tratar esgoto no inverno, na estiagem. É absurdo. Mas eles querem convencer isso, eles repetem em todas as reuniões, dão os dados, tudo direitinho e tal, para votar. Aí diz assim, nós não temos separador absoluto. A lei diz que tem que ter separador absoluto. Esgoto vai para a estação de tratamento, mas qual é o endereço da estação de tratamento de Teresópolis? Porque na minha cidade não tem. 1 milhão de habitantes, não tem nenhuma estação de tratamento. Então já sai para onde é que vai. Aí eles dizem assim, não, vamos fazer a galeria em tempo seco, para não deixar os esgotos chegar no rio. Olha para você ver, hein, como é que é a malandragem. Eu ia falar malandragem na engenharia, mas aí eu vou arrumar briga. Mas é uma malandragem
Uma malandragem. É uma malandragem. E aí fala assim, eu vou tratar em tempo seco. Mentira. Isso é mentira. Ninguém vai tratar chongas em tempo seco. Chove 2.000 milímetros no verão. Pluviosidade aqui é de enchente lá embaixo. Bem, e aí vem a questão. Essa é a armadilha do tempo seco. Aí me vem o outro e diz, não, vamos fazer, já que não dá para parar em tempo seco, vamos fazer uma UTR. Entendeu? Unidade de tratamento de rio. Melhorar a turbidez. Então você não vai ver o cocô nadando. Entendeu? Vai estar tudo lá. Os coliformes todos vão estar lá. Mas, bem, eu acho que está posto algumas questões. O que as estações de lodo ativado da SEDAI estão tratando? Transposição de chorume. A gente paga R$70, os cariocas, né? Pagam R$70 para levar um lixo para a seropédica. Aí produz 1.000 litros de chorume dia. 1.000 metros cúbicos de chorume por dia. Aí depois só faz, bota no caminhão e traz para a Alegria, para a Baía de Guanabara. Como eu sei que estação de lodo ativado, desafio a academia agora, empiricamente, lodo ativado, se consegue tratar chorume, temos uma solução para os problemas do mundo. Né? Ou seja, se não trata, por que o chorume lá do Guandu, de Seropédica, atravessa mais 70 quilômetros a um preço de R$55 o metro cúbico, para agora ser jogado na Baía de Guanabara a título de estar sendo tratado numa estação de lodo ativado, que todo mundo sabe que não trata nada. Quem é que está sendo enganado aí? Bem, e olha a conta, você paga 70 conto para levar para lá, certo? Produz o chorume e traz o chorume de volta e lança na Baía de Guanabara no Canal do Fundão. Canal do Fundão é aquelas ilhas todas aterradas ali que virou a cidade universitária, que é centro de excelência da engenharia. Aí você depois entende o nosso incômodo. E a Veneza Carioca, alguém lembra? Veneza Carioca? Big Bag, não sei mais o que ia tratar o Canal do Fundão. Esqueceram de fazer aquela conta. Os caras fazem modelagem matemática. Esqueceram de dizer que em Alegria, sem coletor tronco, né? Todo dia eles iam lá, cavavam, dragavam tudo, botavam no geobag lá. Isso é tudo fundão, gente. Lá está COP, Centro de Excelência em Engenharia. Tem até o Maglev Cobra lá, o veículo da NASA. Bota até a NASA vem ver como é que estão fazendo isso. Aí, ou seja, excelência da engenharia. Porém, não fizeram o cálculo que todo dia chegava 2 vezes o que eles tiravam por dia. Meu Deus do céu! E aí, do lado está a Favela da Maré, do outro lado o Centro de Excelência em Engenharia. Alguém consegue comer um cachorro-quente ali na beira do Canal do Fundão? Ficar ali, pelo menos. Estacionar o carro. Então, é a favela de um lado, Favela da Maré. E do outro lado, o Centro de Excelência de Engenharia, que sinto muito, que está propondo essas aberrações da natureza. Primeiro, fazer transposição de chorume a um valor caríssimo, burrice, levar lixo para lá e trazer chorume e jogar na Baía de Guanabara, vai limpar a Baía de Guanabara quando? Nunca. E a gente aí fica numa briga com a SEDAI, porque quem bate na SEDAI hoje é a favor do neoliberalismo ou do capital que quer comprar, dos canadenses que quer comprar. O problema é que aqui todo mundo, a gente vende para capital estrangeiro, para empresa estatal estrangeira. Então a gente nem está tão mal assim, né? A Light foi vendida para a França, não é isso? A SEDAI está para ser vendida para o Canadá. Brookfield, né, o nome? Brookfield BRK, será? Cada um dá um nome agora. A mesma que comprou a Odebrecht Ambiental, que era responsável por esse modelo. E o cara vem repetindo que o modelo da Odebrecht Ambiental lá na AP5, no Rio de Janeiro, vai servir para Teresópolis. Vai servir para Petrópolis, vai servir para todos os estados, porque esse é o modelo, tratamento em tempo seco. Na hora que o Luiz Firmino falar isso, você, por favor, tira o sapato e joga na lata dele, porque ele está vendendo esse peixe, e esse peixe está estragado. Estação de lodo ativado, eu boto lá, estou falando isso para o povo da COP, eles já estão tremendo lá comigo lá. Estação de lodo ativado é matéria orgânica para ser tratada. Bastante nutriente para processo que a Tami até explicou do biodigestor.
uma reação aeróbica e depois anaeróbica, criando um gásinho com as metagênicas que vai criar o gás, vai resolver o problema. Bem, é isso, um reator bioquímico. Aí tá, a estação de lodo ativado é isso, é um biodigestor. Bota chorume lá e vamos ver o que dá para tratar. Nada, uma coisa anula a outra. Então, a falácia do Estado, da SEDAI, ou seja, para mim eu estou vendo tudo com uma grande máfia, um conluio desgraçado que junta todo mundo. Esqueci de falar do lodo. Do lodo, então, nem se fala. Ah, bem, isso aí é detalhe. É detalhe. Então, já que a SEDAI não trata, mas ela pega o lodo e manda para o aterro. Você acha que alguém está pagando alguém? Está fazendo escambo, coisa da Idade Média. Eu te dou chorume, você diz que trata, dá um engano a Miguel lá, né? Engana a população, e devolve o lodo para mim, que eu não te cobro nada para botar o teu lodo aqui no meu aterro. Então, o joguinho está assim. E aí, Ramon, eu vou te falar seriamente, o que se gasta no chorume? Palavra das empresas de lixo. 30% do que se gasta com gestão de resíduo nos CTRs, né? Os Centrais de Tratamento de Resíduo, 30%. Né? É para tratar chorume. Tem tanta camada de manta sintética, tem até sensor por satélite, hein? Lá em Seropédica. Fui lá outro dia. Aí, moral da história, e o chorume? Estão botando oxigênio para ver se a gente diminui diminui a recalcitrância, é isso? É isso? Para recalcitrar Itabamar. Coisa que falta, oxigênio falta nos hospitais públicos. Oxigênio. Mas estão injetando oxigênio no chorume, para ver se dá um jeito. E aí, depois dessa gastança toda, uma planta acadêmica, e aí eu vou ficar dando pau nessa academia, que é meu prazer maior. Um determinado pica das galáxias aí que acha que resolve alguma coisa, gastaram 57 milhões de reais numa planta, desde 2011. Nunca funcionou, nem com oxigênio injetado. Eita engenharia boa! E eu fico pensando que a gente queria resolver o problema da melhor forma possível. Qual é o tripézinho da sustentabilidade? Eu vou pegar minha secretária Ana Santoro lá, mas vou bater nela, igual carne terceira, em casa de pobre. Olha só, tripé da sustentabilidade. Ela cismou agora, a Secretaria agora é do âmbito estadual do ambiente da sustentabilidade. Isso não se sustenta, essa história chorume ou acaba ou vai alguém que tem que ser preso. Qual é o tripé da sustentabilidade, Nelson? Bem, o que você viu aí de social, de econômico e de ambiental? Na história do chorume, nada. 0 para a SEDAI, 99 para o movimento social, porque é o único que está tendo coragem de bater. E aí, academia. Alcop, me indica 5 doutor aí, pós-doc, Harvard e o que tiver aí. Para a gente assinar embaixo ali se dá para tratar chorume em estação de lodo ativado. Não apareceu nenhum. Bem, o Erge, tem alguém aí? Aqui todo mundo é pró-tratamento de esgoto em estação da SEDAI. Todo mundo. Não tem um contra. Bem, e quem é que tem? Ah, tem um cara perdido lá na UVA, Veiga de Almeida. Então vem falar aqui no comitê de bacia. Pô, amiga, peraí, deixa o governo mudar. Aí. Bem, mas eu, graças a Deus, estou tentando dar um nó nessa parada. A gente é militante, né? Militante com toda educação aqui, reclama dos óbitos que a academia pode estar... Eu generalizo, eu sei que isso é ruim, vocês sempre se incomodam com a minha generalidade, mas é só para economizar o tempo, eu podia dar nome. Eu podia assim, fulano de tal é pró, fulano de tal é contra, fulano de tal fez uma planta de 50 milhões que não funciona. Eu dou o nome de todo mundo. E o Ministério Público está lá, babando igual o lobo com fome. Miguel, vem aqui, Miguel. Um mês me chamando. Para quê? Para meter-lhe a caneta. Entendeu? Para fazer o quê? O que o Ministério Público faz melhor? TAC. A indústria do TAC, o termo de ajuste de conduta, ou seja, mais um engano a Miguel. Ou seja, a gente está diante de uma situação que a coleta de lixo, com lixão que seja, você vai lá, o caminhão da compactador, não, vai lá e derrama o lixo. Estou vendo o Jardim Gramacho aqui na minha mente. Né?
Aí, ou seja, derrama o lixo, o catador está lá, de uniforme, com hora, né, e rampa identificada. Então, isso é relação de capital-trabalho. Botou uniforme, botou horário, relação de trabalho. A Conlurb não quis assumir, preferiu dar 14 mil para cada um e vaza, some. A empresa que está lá para aproveitar o gás faliu, mas esqueceram de avisar. Aí está vazando um rio de chorume lá, do Rio Sarapuí. Bem, crime cotidianamente filmado pelo pescador Gilcinei, que bota todo dia no Facebook, fala, em nome do Senhor Jesus, hoje dia 23, no meio-dia, estou aqui dentro do Jardim Gramático, ó. Em nome do Senhor Jesus, ele está pedindo só a Deus, que ele não acredita mais em Ministério Público, não acredita mais em ninguém, só em Deus. Aí vai, em nome de Jesus, estou aqui hoje, dia tal, tal hora, não sei o que, estou aqui filmando.